Eu não sei se você sabe, mas a perda auditiva pode estar associada a aumento do risco de depressão, isolamento, baixa autoestima. E o que eu quero pontuar nesse vídeo é que a perda auditiva pode estar relacionada também ao desenvolvimento de demência, de declínio cognitivo em idosos. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso e te dizer o que você pode fazer para evitar a demência, já que um estudo recente mostrou que a perda auditiva é provavelmente o fator de risco modificável mais importante para prevenir o declínio cognitivo em idosos ou a demência. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista, e eu já vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Vários estudos têm mostrado uma relação entre perda auditiva e demência. A gente sabe que a perda auditiva pode estar relacionada a diversas consequências, como isolamento social, baixa autoestima, aumento de questões depressivas no paciente, mas a demência é um ponto super importante que eu quero chamar a atenção nesse vídeo. Dentre esses estudos, em 2020, no jornal The Lancet, houve a publicação de um relatório de uma comissão de prevenção de demência, que é a comissão Lancet. E aí nesse relatório eles mostraram várias causas que eram consideradas e que se mostraram relacionadas à demência, à instalação do declínio cognitivo em idosos. E dentre as diversas causas que esse relatório mostrou, como hipertensão, diabetes, obesidade, baixa qualificação educacional do paciente, dentre outros, a perda auditiva foi o fator de risco mais importante e que teve maior peso no risco para o desenvolvimento de demência. E esse estudo ele finaliza colocando como uma recomendação de que o tratamento da perda auditiva com os aparelhos auditivos e que a prevenção de exposição ao ruído excessivo devem ser cuidadas com muita cautela por todos os médicos, já que a perda auditiva se mostrou o fator mais importante de risco para o desenvolvimento de demência. E uma das hipóteses que fazem essa relação entre perda auditiva e demência é que o paciente que não consegue escutar bem, ele acaba tendo uma privação sensorial, hipótese do déficit sensorial. Ao não escutar bem, ele deixa de estimular as áreas corticais relacionadas à audição. E com isso, essa região vai sofrendo uma certa atrofia. Vão acontecendo alterações funcionais e estruturais no cérebro, ali na região do lobo temporal, sendo mais específico, que acabam evoluindo para o quadro de demência. Essas alterações corticais acabam impactando outras funções cognitivas também do paciente, além da parte auditiva. Pacientes que não escutam bem, que possuem uma surdez, eles acabam tendo uma atrofia cortical, e isso pode ser um dos fatores de risco para um quadro de demência. E aqui vale a pena abrir um parêntese para dizer quais são os principais tipos de demência. Demência de Alzheimer, Parkinson, Huntington, demências cérebros vasculares, dentre outras. E a questão da perda auditiva estaria relacionada a todas as formas de demência, como um fator de risco para sua piora. Nesse estudo do The Lancet, ele mostrou que um paciente que tem perda auditiva, ele possui um risco 1,9 vezes maior de desenvolver demência quando comparado a um paciente sem perda auditiva. É um risco que a gente considera muito significativo, quase 2 vezes o risco de uma pessoa com audição normal. E o que é mais interessante é que esse estudo mostrou que esse risco aumentado, ele é mais importante, ele é basicamente para aqueles pacientes que não tratam a perda de audição. Pacientes que tratavam a perda auditiva com aparelho de audição, por exemplo, não tinham esse risco aumentado para a demência. Esse talvez seja o ponto mais importante desse vídeo, de que a surdez ela é um fator de risco, quer dizer, ela tem se mostrado um fator de risco para a demência, pelo que os estudos estão observando, mas se a gente pega esse paciente com surdez e trata a perda auditiva dele, coloca o aparelho, faz o implante coclear ou qualquer outra abordagem, esse paciente sai dessa zona de risco e entra a ter um risco semelhante a uma pessoa
normal. Isso que os estudos têm mostrado, que o tratamento e a reabilitação da perda auditiva é fundamental para a gente ter realmente um impacto na redução dos quadros de demência na nossa população. E hoje em dia a tendência da nossa população é de envelhecimento. Com isso, a incidência de demência tem aumentado bastante em todo o mundo. E outro ponto interessante é que os estudos avaliaram pacientes com perda auditiva a partir de 25 decibéis, ou seja, mesmo pacientes com perda auditiva leve, eles já apresentavam um maior risco para um quadro de demência. E outro ponto super interessante é que, com o aumento da perda auditiva, a cada 10 decibéis de piora auditiva, o estudo mostrou que esses pacientes tinham um risco aumentado, ainda maior, de demência. Então, a piora auditiva ela ia junto com o aumento de incidência de demência nos pacientes que eles seguiram ao longo de mais de 15 anos. Esse ponto é importante. Mesmo a perda auditiva leve, ela pode aumentar o risco de demência e que a piora auditiva ela está associado com maior risco de declínio cognitivo. Outro ponto que vale a pena a gente chamar atenção aqui nesse vídeo. Apesar de estarmos falando basicamente de idosos, é importante lembrar que a prevenção da perda auditiva ela acontece desde criança, evitando ruídos excessivos. Então, esse estudo que foi publicado no Lancet também deixou bem claro. É super importante o médico ter um olhar atencioso para tratar a perda auditiva usando o aparelho auditivo. Mas é super importante também a gente orientar a população de que o cuidado auditivo começa lá na infância ou quando adulto jovem, antes mesmo de começar a surdez. A perda auditiva que vem com o passar dos anos. Por quê? Prevenindo lá na infância, muitas vezes você vai postergar, amenizar ou até reduzir a chance do paciente ter algum grau de perda auditiva ao longo do tempo. A exposição a ruído excessivo hoje em dia é uma das grandes causas de perda auditiva no mundo. Vale o alerta para todos. Vamos cuidar da audição, desde as nossas crianças até os adultos jovens, mesmo aqueles que não tenham nenhum problema, evitando exposição a ruídos excessivos quando for possível, né? Então a gente evita na medida do possível no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa e vamos nos habituando a escutar os sons o mais baixinho possível para cuidar da nossa audição. Outro ponto também super importante desse estudo que ele traz com certeza é importante a gente tentar usar o aparelho para prevenir um quadro de demência nos idosos, mas também de que nos pacientes que têm um quadro de demência, algum declínio cognitivo, a gente tem um olhar para a audição desse paciente é importantíssimo. Nesse paciente, se ele tem uma perda auditiva e você reabilita usando um aparelho de audição, você consegue melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Você consegue melhorar a questão de comunicação, a comunicação social, reduzir o isolamento desses pacientes, assim como até amenizar quadros neuropsiquiátricos como depressão, ansiedade, dentre outros. Hoje em dia a gente percebe com muita evidência de que o não tratamento da audição, a perda auditiva, está super relacionado a questões emocionais e até psiquiátricas. Fica a dica para todos. Vamos cuidar da audição, vamos prestar atenção na nossa audição, diagnosticando o mais precoce possível qualquer perda auditiva que possa existir e vamos usar os tratamentos adequados, aparelho auditivo, cirurgias, implante coclear, qual for o melhor para o paciente, para reabilitar a audição e evitar que a gente tenha um declínio cognitivo em decorrência de uma perda auditiva não tratada. Espero que você tenha gostado. Essa era a mensagem desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E se ainda existe alguma dúvida sobre perda auditiva relacionada à demência ou sobre qualquer outro assunto em otorrinolaringologia, deixe nos comentários.